terça-feira, dia 5 de julho. Detalhes importantes sobre o Bitcoin que já adianto aqui para vocês. Vou logo partir aqui para o gráfico do BTC. Turma, é o seguinte, movimentação aí do Bitcoin. Estamos olhando aí pelo viés diário, coisas que você precisa considerar para esse momento. Estou considerando aqui o topo, aliás, vou até considerar também aqui as sombras criadas aqui por esse canal de alta, perdão, esse canal mais alto aqui que nós temos no Bitcoin, que chega a bater ali um topo de aproximadamente, tá, 31.800 dólares. A gente até pode considerar um pouquinho mais. Essa região aqui acho que é 32 mil dólares, né? 32.660 dólares. Olha só, tá? A retração Fibonaccizinha aqui dá uma malvadeza traçada considerando aí as sombras e todos os candles que compreendem desde a queda do mercado lá a partir da quebradeira dos protocolos de finanças descentralizadas. Um salve para a Terra Luna, diga-se de passagem. Muito dessa primeira queda ali foi incentivada ali em cima do FUD gerado para todo o universo DeFi e as criptomoedas por conta da quebra de Terra Luna. Mas alguns fatores importantes que vocês precisam considerar para esse momento. Agora há pouco falei o seguinte: seria muito complicado, ou está sendo muito complicado, fazer negociações de curto prazo para pessoas que não conseguem acompanhar integralmente a negociação. Por quê? Muitas negociações precisam ser abertas e fechadas no mesmo dia. E é claro que para isso vocês precisam ter muito cuidado. E o movimento que nós estamos vendo no BTC é o seguinte: estamos em um paralelo de topos e fundos aqui na região, no Bitcoin, perdão, que compreende até próximo ali dos 17.500 dólares, aqui 17.600 dólares, né? E vai até um topo possível de pelo menos 20 mil, quase 22 mil dólares, próximo dos 22 mil dólares. O que vocês precisam entender para esse momento é o seguinte, pessoal, tá? O BTC especificamente está com muita dificuldade de superar os 20.600 dólares. Essa região aqui está sendo muito complicada para a superação do Bitcoin. Diante desse cenário, perceba o seguinte: estamos quase sempre oscilando um pouco abaixo do canal de 20.500 dólares e normalmente quase que sempre acima dos 19.000, 19.200. Chegamos a tocar algumas vezes próximo da região ali dos 18.900, 18.800. Mas de uma maneira geral, basicamente aí nas últimas 2 semanas, a gente teve oscilações dentro dessa região. Eu começaria até a ter uma perspectiva importante sobre o BTC quando a gente visse o BTC conseguindo romper a EMA 20. Quando a gente tiver a possibilidade de enxergar o BTC rompendo aí a EMA 20, aí sim a gente conseguiria ter uma perspectiva. Deixa eu deixar ela até de uma cor um pouquinho mais diferenciada aqui. Essa linha rosa, tá? Nossa média móvel exponencial de 20 períodos, ela nos indica que ela está funcionando como uma resistência para o próprio Bitcoin, né? Enquanto o Bitcoin não conseguir traspassar ela, toda vez que o Bitcoin traspassa, vem realmente um período de alta até interessante. Olha só esse movimento aqui, quando o Bitcoin passa a se comportar acima da EMA 20, olha o que acontece. Temos aí uma região de alta do BTC que jogou até uma valorização no Bitcoin que chegou a dar aproximadamente 40%, um pouco mais de 40% ali de valorização dentro de alguns dias, né? Mas enquanto a EMA 20 ela funciona acima do preço, a gente tem, né, um vetor que acaba empurrando o preço do Bitcoin para baixo. Provavelmente dentro de 2, 3 dias, ainda no decorrer dessa semana, a gente deve fazer novos testes nessa EMA de 20 períodos. Essa EMA de 20 períodos está apontando agora exatamente para 21.160 dólares. Ela deve baixar um pouco mais, se aproximar dessa região ali dos 20.800 a 20.600. É quando efetivamente a gente deve ter aí o Bitcoin fazendo algum teste nela. O Bitcoin conseguindo superar a EMA 20, e aí eu abriria até um trade interessante no BTC. Bitcoin conseguindo de uma forma efetiva superar essa média móvel exponencial de 20 períodos,
é muito provável que a gente veja o Bitcoin indo fazer um toque paralelo numa outra média móvel exponencial, que essa aí aponta para agora, para a região ali de aproximadamente 25 mil dólares, que é a EMA 50. Tá? De uma maneira geral, quando a gente tem uma aproximação dessas duas EMAs, é muito provável que o Bitcoin consiga, né, dar pumps, que ele consegue transpassar a EMA 20 para depois ir buscar a EMA 50. Deixando até aqui um pouco mais próximo, minha perspectiva é, a partir do momento em que vermos que a gente conseguir enxergar uma superação aqui da EMA 20, eu particularmente abriria um trade de long aí no BTC, visando aí uma valorização de aproximadamente até cerca de não acredito que vá dar 17%, porque é muito natural que essa EMA 50 ela também venha baixar sua média, né, para vir um pouco mais abaixo. Isso daria a possibilidade de abrir um long interessante no BTC, visando realmente pelo menos um toque na EMA 50. Lembrando que a EMA 50 ela pode funcionar como resistência, e aí quando ela funciona como resistência, você tem que ficar atento a essa negociação, porque ela pode jogar o preço do BTC para baixo muito rápido novamente. Porém, se, e é somente se acontecer, é pouco provável, do BTC conseguir superar a EMA 50, ele às vezes pode buscar, e aí no vetor diário é pouco provável isso, o ideal seria que você analisasse pelo gráfico de 4 horas, né? É pouco provável que ele fosse buscar ali a EMA 200, que aponta em 35 mil dólares, uma coisa que eu particularmente não enxergo no mercado agora. Porém, quando a gente traz aí para o gráfico de 4 horas do BTC, considerando aí todas essas métricas que nós acabamos de falar, a EMA de 200 períodos está, né, apontando para 23 mil dólares, 23.200 dólares. Nesse exato momento, o BTC está conseguindo, no gráfico de 4 horas, se comportar acima da EMA 20, e pouco abaixo da EMA 50. Então, se ele tiver força para conseguir se manter acima da EMA 50, talvez a gente até conseguisse fazer uma escalada na qual a gente tivesse a perspectiva ali de uma valorização de mais ou menos 13% para, no gráfico de 4 horas, tocar ali na região, tá, de aproximadamente 23 mil dólares. Isso, claro, antes de dar talvez aí um dump, uma queda mais significativa. Vale você considerar aí regiões de suporte e resistência para o preço do BTC. Uma resistência muito importante é esses 20.800 dólares, né? Até o momento, 20.500 dólares ainda tem sido um fator considerável para o BTC, porém também temos uma região de suporte muito importante traçada ali nos 17.600 e uma outra também muito forte também aqui nos 18.800 dólares. Então tudo isso funciona como uma perspectiva que você deve considerar aí para o cenário do BTC neste exato momento. Por quê, pessoal? Mais uma vez, se você for abrir qualquer tipo de negociação no BTC, você, pelo menos no curtíssimo prazo, você vai ter que acompanhar ela integralmente para que você não perca ali perspectivas que vão te deixar vulneráveis, tá bom? Então são essas considerações aí que eu trago para vocês, mas vale dizer, pessoal, para quem está realmente estudando o mercado e se posicionando para longo prazo, as possibilidades, na minha visão, são incríveis, principalmente aí para quem está, de fato, estudando ativos com viés de longo prazo efetivo, tá bom? Então essas são as minhas considerações para o BTC, para o decorrer aí dessa terça-feira especificamente. Devemos ter ali até possibilidades, caímos aí para próximo dos 19.750 dólares, poderemos ali dar outros pumps novamente para retestar aquela região entre 20.400 a 20.800 dólares, tá? Devemos aí encontrar algumas barreiras nessa região de preço, porém vale lembrar uma outra coisa que é muito importante, deixar todos vocês aqui cientes dela, é que basicamente dentro do mercado cripto a gente está tendo aí uma debandada daquilo que a gente chama de apostadores de BTC ou turistas do Bitcoin, né? De acordo aí com dados do Glassnode, né, os turistas do Bitcoin já foram expurgados do mercado, né? Os chamados turistas de mercado estão fugindo do BTC, deixando apenas os investidores de longo prazo, mantendo e realizando transações na principal criptomoeda. De acordo com a empresa de análise em blockchain, a Glassnode, o relatório on-chain de ontem, né, do dia 4 de julho, os analistas disseram que viu o Bitcoin ter um dos meses
de pior desempenho dos últimos 11 anos, com a perda aí de quase 40%, né? 37,9%. Ele acrescentou que a atividade na rede do Bitcoin está em níveis simultâneos com a parte mais profunda do mercado de baixa ali de 2018 e 2019. E aí, né, apesar desse expurgo quase completo, né, de turistas, o Glassnode observou que os níveis de acumulação significativos, afirmando que os saldos de camarões, né, camarões são as pessoas que têm menos de um Bitcoin, né, e baleias aqueles que têm mais de 1.000 ou pelo menos entre 1.000 a 5.000 Bitcoins, né, estão aumentando significativamente, ou seja, tem gente comprando. Uma outra coisa que vale dizer, gente, 60% do mercado, 60% do mercado, ou seja, 60% das pessoas que estão com BTC em carteira ainda estão em lucro. Por quê? A média de 60% dos Bitcoins em carteira, de preço pago em Bitcoin por carteira, é de $7.500. E isso acende um alerta muito importante. Por quê? 60% dos BTCs estão com a média de compra a $7.500, os outros 40% na região ali de aproximadamente $40 mil. O que nós precisamos entender desses dois paralelos é que esse 60% pode ainda despejar muito porque tem muito espaço de lucro. Só que vale dizer que muita gente está realmente em um período de acumulação importante, trazendo aqui, né, a média móvel, na verdade, dos últimos 7 dias. Temos aí, de fato, uma atividade de endereços relativamente alta, batendo em pontos de compra muito importante aí em cima do Bitcoin. E aí, de acordo também com os analistas da Glassnode, a retenção dos holders, né, é mais evidente nesta métrica, pois as entidades ativas, as carteiras ativas, geralmente estão tendendo para os lados, indicando uma carga base estável de usuário. Ou seja, basicamente uma coisa que a gente vem falando aí quase todas as semanas, quem tem Bitcoin não está querendo vender e quem tinha que vender provavelmente já vendeu, tá? E aí vale lembrar mais uma vez essa perspectiva aí dos 60%, tá? Porque tem muita gente ainda que poderia realizar lucro em Bitcoin, lucro aí de pelo menos 100% sobre o valor médio de compra, beleza? Espero que as nossas informações aí tenham ficado claras aí a respeito do BTC. De coração, fico muito feliz que você tenha chegado até esse momento aqui do vídeo, então confere aí se você já deixou o like, se já está inscrito no nosso canal, inclusive manda o teu comentário com a sua opinião sobre esse conteúdo que você acabou de ver, ou mais conteúdos que você quer que a gente traga aqui dentro do canal. Eu também te convido a conhecer o nosso Projeto Ouro através do link que está fixado aqui na descrição, e nesse exato momento está aparecendo aqui na tela uma sugestão de vídeo para você. Eu espero que esse conteúdo também possa te ajudar, então dá uma olhada nos vídeos que já estão postados aqui dentro do canal. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Que Papai do Céu te abençoe, abençoe seus investimentos. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.